Olá, minha gente, boa noite. Estamos dando início a mais uma live do Clube do Cordel. Esperamos a nossa convidada de hoje. Poetisa. Poetisa, boa noite. Boa noite. Tudo certinho? Tudo certo. Tá conseguindo ver e ouvir bem? Sim, sim. Pronto, ótimo, coisa boa. Já com o povo aqui, a live. Vamos compartilhando, chamando as pessoas para assistirem a nossa live. Ivan Santana, boa noite. Já estamos conectados. Boa noite, Giovanni Costa. Monique D'Angelo, boa noite, poetisa. Eduardo Rodrigues, boa noite. Ivan Santana, Rafael Moura. Rafael Moura. Vamos compartilhando e chamando os nossos amigos para acompanharem a live. O áudio está ok? Tá, tudo ok. Pronto, ótimo. Fabrício. República Feminista do Sertão. Boa noite. Rodrigues Adair. De antemão, minha gente, pedir desculpas pelo atraso na transmissão. Eu moro no sítio, então, para garantir a conexão, tenho que me deslocar para a cidade. E ocorreu um pequeno atraso, mas torcendo para que a conexão não caia, para que a gente possa fazer a melhor transmissão possível. Tudo certinho em Solidão, poetisa? Tudo certo, graças a Deus. Coisa boa. Adailton Rodrigues, Léo Ferreira, boa noite. Léo Ferreira, meu primo. Natan, boa noite. República Feminista, tudo certo. Então vamos lá, né? Para não correr mais atrasos. De antemão, poetisa, seja muito bem-vinda à nossa live nesta noite e bem-vinda também como membro, né, do Clube do Cordel. Você que assinou essa semana é uma assinante do nosso Clube do Cordel. Seja muito bem-vinda, é um prazer imenso tê-la, não só como assinante participando do clube, mas também nessa interação conosco nesta noite, participando da nossa live. Essa live que traz como tema a participação, né, o protagonismo da juventude poética do Pajeú no cenário atual. Então, nós estaremos conversando hoje, né, sobre esse tema e convidamos nossa poetisa Milene Augusto como uma das representantes desse novo perfil, né, de poetas e poetisas da nova geração que está surgindo, que estão protagonizando também esse fazer poético da nossa região do Pajeú. É uma satisfação imensa, poetisa, tê-la hoje, nesse momento, e tê-la entre nós também. E viva a poesia, né? Fico feliz demais. Milene,
pelo Milene convite. Augusto, Milene Augusto, que Mais pelo convite. E ontem, né, eu assinei, sou assinante agora do Clube do Cordel e a gente precisa, né, dessa força e foi uma iniciativa muito bonita do Clube do Cordel, você, Nilson, Tainara, espalhar a poesia não só no Pajeú, a poesia popular não só no Pajeú, mas também em outras cidades, como o Nilson falou. Pode continuar. então, em nome de Tainara Queiroz, Nilson Gonçalves e Carla Santana, lhe dou as boas-vindas e não só para o clube, mas também para a nossa live. Milene Augusto nasceu em Afogados da Ingazeira no ano de 2002 e reside em Solidão, né? Terra que lhe acolheu, onde reside atualmente. E tem um cordel publicado intitulado Nas Asas da Poesia, declamadora e glosadora também. E hoje é a nossa convidada para esse debate sobre o protagonismo da juventude no fazer poético da nossa região do Pajeú. De antemão, poetisa, já que nós já iniciamos, né, nossa conversa, eu gostaria que você se apresentasse, falasse um pouco sobre Milene Augusto e dissesse para nós como a poesia chegou até você. O neném, Monique D'Angelo. Eu tenho 18 anos. Eu não sei ao certo como surgiu isso, né? Esse encantamento pela arte da literatura, da poesia. Quando eu tinha por volta de 12 ou 13 anos, eu escrevi meu primeiro poema na Olimpíada de Português, que tinha no sexto ano, né? Que sempre tem. E, eu já escrevia com a métrica correta. Eu não sei como é isso, porque eu já escrevia a métrica correta. E tinha uma certa facilidade em rimar também. E disseram que aquele poema não era meu. Então eu não pude participar da classificação desses poemas. E isso foi no sexto ano do ensino fundamental. E quando eu fui para o sétimo ano, teve um recital e tinham poetas lá de Solidão. E eu declamei esse poema. Eles disseram que eu tinha talento, que eu seguisse em frente. E foi a partir daí que eu comecei a escrever as cestilhas, né? Eu comecei a escrever cestilhas, fui tirando dúvidas com um professor meu que também escrevia. E aos 15 anos eu comecei a ler poesia assim, declamar aqui em Solidão, nas apresentações que tinha e na escola. Eu comecei a me apresentar, era um nervosismo assim, sem tamanho. Eu errava bastante também, lendo e errando. E, Que é natural. e quando foi depois, eu acho que de 15 para 16 anos, por aí, acho que eu tinha 16 anos. Eu me apresentei pela primeira vez fora de Solidão, lá no Balé Cultural, na cidade de Tuparetama, e foi a partir daí que eu comecei a entrar de verdade no meio cultural. E é uma experiência incrível, assim, não tem explicação para isso. E no final de 2018, eu estreiei nas mesas de glosas com 16 anos, e é isso aí, a gente tá aí, se Deus quiser. Eu pretendo aprender mais também. E eu quero também muito que outras mulheres entrem na mesa para fortalecer mais a gente. Tem você, tem Elenilda, Erivuneide, Daiane. E a gente precisa que esse time cresça para que a nossa força seja sempre permanente, assim do jeito que é. Boa noite aos poetas amigos que estão entrando. A gente chega já no tema sobre a mesa de glosas. De antemão, poetisa, já passando aqui para uma próxima pergunta, quando você relata sobre a questão de terem duvidado de que aquele seu primeiro poema seria de fato de sua escrita, de sua produção, como é que você percebe essa visão que algumas pessoas têm sobre essa produção da juventude? Será que essa desconfiança ela atrapalha um pouco a credibilidade da produção dos novos talentos que estão surgindo? E como você conseguiu
superar isso? Como você conseguiu lidar com isso e o que é que você pode trazer de contribuição para essas pessoas que duvidaram lá atrás e que agora veem Milene Augusto com toda essa capacidade, participando e mostrando todo o seu talento? O primeiro poema que eu escrevi foi uma professora que disse que não era meu, né? E, tipo, eu fiquei triste demais, assim, porque eu sabia que eu tinha feito aquilo, mas só que disseram que já tinham visto em outro lugar e eu fiquei, assim, um pouco, muito abalada, na verdade, em relação a isso. E eu não escrevi mais nada durante esse ano. Aí, quando teve o recital, eu me apresentei, e foi aí que eu comecei a escrever. Eu mostrava sempre minhas poesias para meu professor, porque ele me apoiava muito. Ele sempre me apoiava, explicava tudo em relação à rima, como era a estrutura da cestilha e tal, e ele ia assim me incentivando. E hoje eu vejo que aquilo, essa certa rejeição, foi algo que me fez evoluir, né, em relação ao mundo da poesia, porque se não fosse aquilo, eu não teria buscado a evolução, né? Eu busquei a evolução para poder mostrar para essas pessoas que eu que tinha feito aquilo, eu que tive a capacidade de escrever aquilo, e muitos duvidaram disso. É evidente, né, que mesmo com pouca idade, há um processo necessário de maturação, né? Mas esse processo ele precisa ser acompanhado, ele precisa, né, ser incentivado. Até porque se há de imediato essa dúvida, né, e essa rejeição, acaba fazendo com que essas pessoas que estão começando aí a produzirem, né, se isolem ou se achem menos capazes. Então, se você, em determinado momento, tivesse acreditado que, de fato, você não conseguiria e que você não atingiria, né, talvez, o que algumas pessoas quisessem, ou chegar a produzir poemas, mostrar a sua capacidade, enfim, você teria parado. E ali nós não teríamos. Travou um pouquinho. Travou? Travou. Agora tá normal. Retornou? Pronto. Uhum. Então, como eu vinha dizendo, é evidente, né, que de imediato há a necessidade de maturação e de conquista de identidade. Mas se não há essa motivação, se não há esse processo de construção, de amparo, de incentivo, enfim, muitos nomes, muitos talentos acabam se perdendo. E você, infelizmente, poderia ter sido um deles, né? Realmente. Mas é isso, né? E hoje, quando eu vejo alguém começando a escrever, eu incentivo, assim, né? Tem uma menina, Vanessa Barros, ela não está acompanhando a live, acredito que está sem internet. Ela estuda na mesma escola que eu e ela está começando a escrever e eu incentivo ela. Sempre quando ela escreve alguma coisa, ela me mostra e diz, Milene, ficou bom, aí tipo, eu tenho um pouco de conhecimento, né? Já um pouquinho assim, aí eu explico para ela questão de rima, oração e tal, e ela sempre fica, tipo, ela mostra a felicidade dela por saber que tá tentando e que, com certeza, daqui a um tempo ela vai se aperfeiçoar mais e, se Deus quiser, vai ser uma poetisa também, assim, que vai sair declamando por aí. Ela já declama também, grava vídeo e tudo, e é isso. Poetisa Luzeni Fernandes, um abração, poetisa. A gente vê hoje Samuel Aragão, eu lembro de vê-lo em vídeos recitando com 8, 9 anos de idade, com uma desenvoltura de gente grande, uma coisa incrível, né, de se ver. E nós vemos hoje semelhante acontecer com Evelyn Mariane, né, que é de Itapetim, uma poetisa 5 ou 6 anos de idade já recitando assim de uma forma encantadora. Então, é perceptível que há um incentivo das famílias, o ambiente também favorece, mas se não ocorrer esse estímulo e essa acolhida,
essas vozes, esses talentos, acabam ficando esquecidos e não desabrochando, né? E o que nós queremos ver é que todos esses potenciais, eles floresçam, como nós vimos com Samuel Aragão, como nós vemos com você, e com outros e outros nomes que, para não cometer injustiça, não vamos citar, mas se olharmos para esse cenário de produção atual do nosso Pajeú, nós podemos listar vários, né? Realmente, realmente. Poetisa, falando nisso, quem foram ou quem são as tuas referências poéticas? Porque a gente tem que linkar, né, com os nomes que o Pajeú já deu. Nós falamos sobre essa nova produção e construção ou permanência da identidade poética do Pajeú através desses novos nomes que estão surgindo, mas nós temos que lembrar, evidentemente, daqueles que vieram antes, né, e que fizeram com que essa nossa região fosse reconhecida, tivesse essa impressão poética, né? Então, poetisa, quem são ou quem foram as tuas principais referências que você se inspirou para começar a escrever? E fala um pouco também sobre o processo de construção do teu cordel. O começo de tudo foi Paulo Moura, né, que fez com que eu ficasse mais engajada em relação à poesia, né? E ele me ensinou muita coisa. Paulo Moura foi um dos meus maiores apoiadores e eu tenho ele como inspiração. Paulo Moura é o pai de Rafael Moura, que eu acho que está acompanhando a live, e lá de Recife. E o mestre Dedé Monteiro, que eu acho que ele é a inspiração, a referência de todos os poetas e poetisas do Pajeú, não só do Pajeú, também o poeta Antônio Marinho, que a sensibilidade dele na declamação é uma coisa que me toca muito, muito, muito. Antônio Marinho Neto. E também todas as poetisas, né, que tanto as que são as poetisas que apenas declamam, escrevem, e também as poetisas da mesa de glosas, porque todas elas mostram a força que a mulher tem. Né? Eu me inspiro bastante nessas pessoas, nas poetisas, todas em geral, e também no mestre Dedé Monteiro, Paulo Moura e Antônio Marinho. São Muito muitas bom, inspirações. poetisa. Falando em nomes, né, de mulheres, né? Daiane Rocha, Lenilda, Ivoneide, mas também Mariana Teles, né? Mariana Teles, que subia aos palcos desde muito pequena. Eu lembro de acompanhar muitos vídeos antes de conhecê-la pessoalmente, através do YouTube e outras redes, né? E vendo ela bastante jovem, declamando, enfrentando públicos, né? Que de antemão, para quem está começando, talvez a maior dificuldade seja essa, de ter intimidade, construir uma intimidade com o público, né? E também alcançar talvez esse respeito pela, talvez, apesar da imaturidade, se assim pudermos colocar, da juventude, né? Mas alcançar esse respeito de que são jovens que estão em um processo ali de construção da sua poética. Então, nós vemos que são muitos, muitos nomes, né, que nós podemos citar, que nós vemos nesse cenário atual e que já reverberam aí a poesia do Pajeú por muitos lugares, né, muitos cantos. E o teu cordel, poetisa? Fala um pouquinho sobre a escolha do título e, mostrando ele aí, se quiser recitar também alguma estrofe dele, e como se deu essa produção? Quais foram os incentivos que você recebeu para a produção desse seu primeiro trabalho? Esse cordel foi um dia de sábado, eu estava assistindo uma palestra de Braulio Bessa pela TV e eu comecei a chorar. Aquilo me tocou. Aí eu comecei a escrever. Eu nunca tinha escrito estrofes em oitava. São 8 versos. E eu comecei a escrever. E eu falei com o Andrade Lima, eu disse, olha, eu acabei de escrever um cordel. Eu vou mostrar para você. Aí ele disse que aquilo tocou ele também, esse cordel tocou ele. E ele corrigiu para mim e tal. E ele foi o patrocinador desse cordel. O
pessoal do Cordão Improvisado, ele e Silvano Lira, né? Eles moram em Recife, Andrade é de São José, eles patrocinaram esse cordel. E foi, assim, uma coisa muito significante para mim, né? Porque isso também fez com que meu nome ficasse mais conhecido aqui no Pajeú, principalmente o nome do cordel, nas horas da poesia. É uma coisa que ficou na memória do pessoal, eu notei isso. Eu lancei ele em Tuparetama, em 4 de agosto acho que foi 2018. E eu vou declamar uma estrofe aqui. À vontade. Se até hoje estou em pé, é que não me faltou fé e nunca levei uma ré, mesmo com pouca esperança. Sempre segui o meu rumo, sem jamais perder o prumo. E quanto aos versos, afirmo, só para ficar na lembrança. Eu verso sem interesse, mas se acaso acontecesse, desse meu nome crescesse, seria a mesma pessoa. Não queria ser melhor, muito menos ser maior, porque esse meu suor caiu igual a garoa. Então, esse cordel conta, assim, não de forma muito direta, mas conta um pouco sobre a minha vida, né? E teve muita gente que disse que se emocionou com isso e tudo, e acho que você leu também, porque você comprou. Ah, sim. Tenho ele. Foi um dia após o lançamento, dia 5 de agosto. Na tua cidade, eu fui à Solidão, minha gente. E lá conheci pela primeira vez pessoalmente Milene Augusto e adquiri com ela o cordel. Tá guardadinho. E falando nisso, poetisa, nas asas da poesia, né? A tua poesia, ela já nasceu assim para ganhar, né, outros espaços. Mas me conta um pouco e conta para o pessoal que está em interação conosco, quais são os principais temas que você gosta de abordar? O que é que mais te inspira no teu dia a dia? Ou quais são os temas que você considera importante para que, como escritora ou como declamadora, você considera importante para levar para os públicos aonde você consegue chegar com sua poesia? Olha, eu gosto muito de, assim, falar sobre tudo, mas quando eu comecei as primeiras cestilhas, eu comecei falando sobre a arruedeira, né? Porque é uma coisa que nunca deixa de ser atual. Cada estrofe que você declama, quase todo mundo se identifica, né? Então, eu escrevo muito sobre isso, escrevo também sobre o sertão, a sociedade, escrevo coisas variadas, assim, mas a Ruedeira é uma das coisas que eu mais escrevo, assim, porque não fala diretamente sobre o que eu sinto, mas também fala sobre o que as outras pessoas sentem, né? Eita, abraço aos amigos que estão interagindo aqui conosco nos comentários. Tainara, né? Faz parte do nosso clube do Cordel. Tiago, Gabriel Moraes, de Matureia. Isso. Messias Souza, abraço poeta. Ana Carolzinha Lima. Tiago Legur, boa noite. Poetisa, declama mais pra gente? Nós queremos ouvir tua voz. Deixa eu ver aqui que eu vou declamar. Eu vou declamar o soneto de Verônica Sobral, Sou Mulher. Ela diz: quem sou eu? Meu silêncio sempre indaga. Quando sente bater meu coração, e entre uma e mais outra indagação, a vontade de ser, meu ser propaga. Do poeta eu sou inspiração, que nem chuva nem tempestade apaga. Eu pareço com um vento que afaga o cenário poético do sertão. Sou um fio sustentado em poesia. Sou da música a voz, a melodia. Sou um ser que se entrega ao que Deus quer. Protege o filho seu. Sou a fé, o amor que não morreu. Sou guerreira, sou forte, sou mulher. Verônica Sobral. Bonito demais, poetisa. Esse é um dos sonetos, né, épicos que nós sempre declamamos, né, para reafirmar
nossa força feminina também. Sou guerreira, sou forte, sou mulher. E quando nós falamos sobre essa questão dos temas, né, das abordagens que nós costumamos trazer, um dia, por curiosidade, eu lancei uma enquete em 2 grupos de poesia que participo. O Poesia Mulher, né, que tem um perfil também aqui pelo Instagram, de divulgação da poesia feminina, e o outro grupo chamado Papo de Poetisas. E aí eu perguntava, né, quais eram os temas preferidos, né, que as poetisas mais gostavam de abordar. E aí ficaram, né, no topo, Ruedeira, né, sertão, saudade e temáticas sociais também. E debatendo sobre esses resultados internamente no grupo, nós discutíamos, né, falando sobre a necessidade também de trazer mais temas engajados, porque quando falamos sobre Ruedeira, são coisas nossas, são coisas pessoais ou de outras pessoas. Quando nós falamos sobre saudades, quando nós falamos sobre sertão, nós estamos também reafirmando uma identidade. Quando eu falo de sertão, eu digo que eu amo, eu valorizo o meu torrão, o meu chão, onde eu nasci, onde eu me criei. Quando eu falo sobre saudade, eu me remeto a algo que me toca e a algo que vai tocar outra pessoa também. Quando eu falo de questões de ruedeira, de paixões ou desenganos, enfim, é uma forma também de aliviar. Mas esse contexto social que vivenciamos e as temáticas que são cada vez mais fortes e pulsantes atualmente exigem que também possamos trazer, né, todas essas abordagens. Falar sobre questões de desigualdade, falar sobre o racismo, falar sobre o machismo é muito importante nesse momento. E é interessante que nós possamos dar voz a essas temáticas para falar de coisas que nos tocam, de coisas que vivenciamos, e falar também daquilo que nos fere, principalmente. Hoje, antes de vir para a live, eu estava acompanhando em um desses grupos um manifesto, um abaixo-assinado que está circulando pelas redes sociais, em relação a um episódio que uma das poetisas cordelistas vivenciou recentemente, nossa Isabel Nascimento, de Sergipe. E aí ela, quando falou em tom de denúncia em uma live pelo YouTube, um encontro de cordelistas, falando sobre o machismo presente na literatura de cordel, após esse momento ela foi censurada e recebeu muitas críticas e uma perseguição evidente pelo posicionamento, pela postura e pela fala que ela trouxe naquele momento. Então, quando nós nos ausentamos dessa discussão, é grave. E é uma coisa que nos atinge diretamente. Então, é importante que nós continuemos falando sobre ruedeira, falando sobre sertão, falando sobre saudade, mas é indispensável que nós possamos também trazer essas questões todas que estão aí tão latentes atualmente, mas que por muito tempo nos silenciaram, mas que nós não queremos mais que aconteça. E de mãos dadas nós iremos vencer todos esses impedimentos que nos censuraram durante muito tempo. Com certeza, com certeza. E a mulher na mesa de glosas também já é uma grande conquista para a gente, né? Porque até então a gente não tinha direito a esse espaço, porque por conta do machismo. E hoje a gente está ocupando esse espaço que é nosso e virão outras poetisas, eu sei que virão. Tem 2 aí que já estão encaminhadas, né? Verdade. Estamos articulando, né, mais mulheres para as mesas. Então, quando nós trazemos, né, essa temática da juventude no cenário atual, nós percebemos que, em determinado momento, pode haver, né, uma dúvida sobre esses talentos, que não consideram como tão capazes, ou que, é jovem, precisa amadurecer para estar naquele espaço, né? Então, são muitos preconceitos que circundam todo esse movimento. E a presença feminina também, em determinados aspectos da arte, revela um lado que, por muitas vezes, sequer foi debatido. E é importante que possamos trazer à tona todos
esses preceitos, né? Nós não podemos silenciar, nós precisamos debater, até para desconstruir. O nosso trabalho é de desconstrução de tanta coisa que está imposta e que não nos favorece, né? Que durante muito tempo, na verdade, fez com que nos afastássemos dos cenários de produção, dos cenários de arte e social, enfim, que nós sabemos que é uma realidade que ainda nos cerca. É verdade, poetisa. Poetisa, você pode declamar um pouco mais? Vanessa, que escreve, está começando a escrever, ela chegou aí. Ah, Nezinha Barros, né? Nezinha Barros. Boa noite, Vanessa. Seja bem-vinda à nossa live. E parabéns por estar aí começando a escrever, a gostar de poesia. O importante é isso, né? Isso. Vamos seguindo, buscando construir, né, a nossa identidade poética também. Poetisa, declama pra gente. Eu vou declamar 2 estrofes do meu padrinho da poesia, Zé Dalberto, que ele diz: eu de tanto chorar por todo canto, de viver quase perco o interesse. Fiz com que meu sorriso se escondesse por detrás da cortina do meu pranto. Eu não sei como eu pude chorar tanto para ser dono de um beijo enganador, como aquele que Judas, traidor, deu na face do salvador da gente. Sinto raiva de mim constantemente, só porque já chorei por teu amor. E sopei o colchão da minha cama, com o sal do meu pranto enchi um saco. Sinto raiva de mim, porque fui fraco, mas ninguém é tão forte quando ama. Doravante comigo, se houver drama, eu não quero chorar nem como ator. Posso ser que fingi encarnador, eu preciso ter raiva novamente. Sinto raiva de mim constantemente, só porque já chorei por teu amor. Nada bem. Bonito. Boa noite, poeta Andrade Lima, Natan Medeiros. Um cheiro, poeta Fernando Lima, que está nos assistindo também. Coisa boa demais. Sejam bem-vindos a essa interação. E agora, poetisa, fala um pouquinho como foi essa tua inserção nesse cenário da glosa, da mesa de glosas, né? Eu conheço um pouquinho da história, mas aí conta para quem está nos assistindo como foi. Poetisa, eu até hoje eu assisti só uma mesa, na verdade, uma mesa de glosas. Eu assisti em setembro de... Acho que foi em setembro de 2018. Eu fui para a mesa de glosas de Tabira, na missa do poeta. Eu fui com Paulo Moura, e Rafael, Milene e tal. E eu assistindo assim, eu disse, meu Deus, como pode isso? Eu fiquei assim, besta, né, com aquilo. Aí, Alexandra Ramalho, que é uma poetisa, que é coordenadora da minha escola, ela me chamou para declamar lá na frente. Eu acho que você lembra, que você estava na mesa também. Lembro, eu estava na mesa. Aí, eu fui, um abração para ela. Sim, eu fui, declamei. Aí, quando eu vim voltando lá do palco, aí no auditório, o Nathan estava lá também. Aí uma mulher disse, quando é que você vai estar aí? Eu disse, meu Deus. Eu ri, né, e saí. Eu disse, eu nunca vou ter coragem para isso, porque eu tenho acabado de entrar no mundo da poesia. Isso foi em setembro de 2018. Quando foi em dezembro de 2018, eu estreiei lá na Engazeira. E eu não tinha, digamos que eu não tinha noção do que era uma mesa. Eu não tinha tanta noção do que era. Mas eu fui, né, com a cara e a coragem. Acho que eu treinei, acho que uns 4 vezes. Pronto, eu fui, né. E... Foi lindo, poetisa, foi lindo. Assim, eu tive dificuldade demais, porque assim, a gente, sem ter tanto incentivo, né? As pessoas que me incentivaram foram poucas, você foi uma delas, que me incentivou bastante. E a gente, sei lá, foi uma coisa de momento. Eu fui com a coragem, mas só que depois eu fiquei, sei lá, um sentimento de arrependimento, eu acho, quando eu vi os vídeos. Porque eu errei quase tudo, assim, as glosas foi... E eu pensei em desistir, né? Mas só que você veio, você falou comigo,
me incentivou muito, Zé Adalberto também, André Santos, foram pessoas que me incentivaram bastante, eles estavam na mesa também, Zé Adalberto, André, e teve a segunda mesa também de São José, que também era uma mesa formada por, acho que era 4 homens e só eu de mulher. E você fica com uma certa insegurança, né? Insegurança por conta disso. Também foi assim, uma experiência que eu vivenciei que, para mim, assim, foi uma coisa que eu disse, pronto, eu parei por aqui, não vou mais entrar em uma mesa de glosas. Mas quando foi em dezembro, não, foi em novembro, né, teve o Sertão Alternativo, teve a mesa feminina, e foi lindo, assim, eu fiquei feliz por não ter desistido. Teve muito, Reenergizante, né? sim, teve muito apoio, muito incentivo, e eu fiquei feliz demais, porque eu, assim, eu notei que eu tinha me dado bem, assim, na questão da glosa, a estrutura, a rima e tal, porque nas outras mesas eu cometi bastante erro em relação a isso, né? E, enfim, a gente já teve, participei de outras 2 mesas femininas e nem se compara quando é uma mesa com uma mulher e o resto homem. Nem se compara. A mulher sente mais segurança, né? Ali sente mais uma força, uma energia positiva. E foi bastante complicado. Teve crítica não construtiva, né? Eu fiquei assim para baixo por um tempo, até neguei convites para participar de mesa. Eu neguei o convite para uma mesa feminina e porque eu estava pensando já em desistir, mas vai. Se Deus quiser, quando tudo isso voltar ao normal, a gente vai voltar ativa novamente. Terá outras meninas. Estava cortando um pouquinho, poetisa. Ah, mas Você agora voltou ao normal. voltou, né? É Uhum. muito, é muito interessante ouvir esse teu relato. Eu acho que é um relato muito forte. Mistura um pouco do que nós recentemente temos mais abordado, né? Não só a questão da juventude, que é o nosso tema de hoje, mas também da participação feminina nas mesas, ou no cenário poético, né? E é cercado ainda de dúvidas. A gente percebe que os olhares, quando nós estamos em determinados ambientes, e quando dizem, vem uma mulher se apresentar, em certos momentos, os olhares são mais de, será que é capaz? Do que de acolhida, ou de incentivo. E quando nós criamos essa rede de encorajamento, é essencial para que muitas desses preconceitos, essas discriminações sejam superadas. Internamente, nós nos fortalecemos. E isso é de suma importância para que possamos manter esse movimento de fomento da participação feminina, não só nas mesas de glosas, como nos palcos de declamação, na produção de cordel, né? Como eu trouxe o exemplo da poetisa Isabel Nascimento, que está vivenciando esse momento agora de vítima, né, de atitudes machistas, elas são frequentes no dia a dia, mas muitas vezes são veladas. E quando nós trazemos esses temas à tona, não é porque queremos aparecer, não é porque nós estamos querendo nos vitimizar, de maneira alguma. É porque são temas que ainda estão vivos na sociedade, né? Nós não precisaríamos estar falando sobre racismo se ele não existisse. Nós não precisaríamos estar falando sobre o machismo se ele ainda não fosse tão atuante, né? E se as marcas de todo esse processo histórico, racista, machista, homofóbico, ele não trouxesse hoje ainda para a nossa sociedade atual tanta dor, né? Dores que são sentidas na pele, que muitas vezes nos fazem sentir minorizadas, diminuídas, e que precisam ser falados, precisam ser superados e curados.
porque são males que a sociedade se viciou a criar, né? Realmente, realmente. É uma luta, né? Uma luta para todas as mulheres que fazem parte desse meio cultural. A gente enfrenta barreiras, né, em todos os momentos da nossa vida, principalmente quando envolve assim coisas que homens têm destaque, têm muito destaque, né? E mas a gente tem muita força, né? E a gente com certeza supera qualquer coisa assim. É preciso ter força, né? É preciso, é verdade. Recita um pouco mais poetisa pra gente. Deixa eu ver. Fica à vontade. Eu separei algumas coisas aqui. Não, pera ainda. Vou declamar um poema seu que está aqui na coletânea, que é Eita, poesia. que é poesia. Você disse, eu não tenho um conceito definido que resuma o que é a poesia. Por mais vezes que busque esse sentido, remontando o painel da fantasia, ela salta das quadras e tercetos, pulsa forte na veia dos sonetos, mergulhando no mar da inspiração. Canta ainda as chegadas e partidas dos olhares que choram despedidas para dar voz ao que sente o coração. Flor que nasce do ramo da cultura, no pomar divinal das belas artes, entre tantas reluz de forma pura, espalhando o saber por muitas partes. Ela cabe na palma do universo, e por ter um conceito tão diverso, ninguém sabe qual é a sua idade, mas seu cheiro compara ao da essência, um poema na sombra da carência, cochilando nos braços da saudade. Quando o vate desliza a mão na prima, o bordão afinado logo soa, e parece dizer ao som da rima que ela dança por dentro da pessoa. Nesse mesmo rojão sai entretendo, puxa a linha do verso e vai crescendo, os mistérios do mundo e os que sentem. Qualquer tema desata se preciso, bastam só 2 retalhos de improviso, 10 cordas na agulha do repente. Vem ao céu dos meus sonhos, quero vê-la, encantar-se na prece mais tranquila, porque posso rimar para descrevê-la, mas preciso sonhar para descobri-la. Incendeia a esfera desses astros, deixe meros sinais ou alguns rastros, parta assim que chegar a luz da aurora, corre a cama macia do meu peito, se quiser adormeça no meu leito, diga um verso qualquer e vá embora. Sim, recito um minuto de protesto, quando a dor do meu pranto cai sem voz, e confesso o temor de todo o resto, ao estar junto a ela, mas a sós. Ah, quem dera compor mais um poema, sem que o tempo desbote a cor do tema, para tê-la por mim sempre lembrada, já que todos que fiz vi perecendo, com o suor das palavras escorrendo, gota a gota da folha rabiscada. Quis fugir do conforto do meu ninho, engasguei no silêncio dos meus lábios, pois só vi nas lonjuras do caminho passos tolos buscando rumos sábios. Voltei sem explicar essa magia, pois só sei contemplar a poesia, sendo ela quem tudo me completa, entre tantas razões por ser perfeita, e para tentar desvendar do que foi feita, sonho às vezes, meu Deus, que sou poeta. Francisca Araújo. Eita, poetisa. Obrigada. O poeta Fernando Lima disse que a sua voz casa perfeitamente com a poesia. Está certíssimo, poeta. Voz doce, mais forte, né? Vou declamar um soneto de Paulo Moura, eu já falei nele aqui, né? E ele tá aqui, eu acho que ele ainda tá aqui, Paulo Moura. Tá sim. Ele disse Poeta Paulo Beijo Moura. Roubado. Esse soneto Beijo Roubado foi o soneto que eu vi lá no Facebook, alguém postou, marcou Paulo, e através desse soneto eu comecei a falar com Paulo, e foi a partir daí que eu comecei a ter mais gosto pela poesia, como eu já disse. Beijo Roubado, que ele disse. Poetisa, esse soneto ele está no seu canal do YouTube, não é? Acho que sim. Eu quase não posto nada. Gente, Milene tem um canal no YouTube. Inscrevam-se e 52 cuidem atualizá-lo, viu, poetisa? Ele disse, eu queria pedir-te humildemente que perdoe esse ato impensado, pois agi como um tolo inconsequente e depois do que eu fiz, me achei culpado. E bem sei, não devia ter tentado, que a razão vale mais do que um desejo.
não se rouba de alguém um simples beijo. Eu pequei, não devia ter roubado. Esse verso é para expor minha culpa. Aproveito e também peço desculpa. Juro aqui, não vai mais acontecer. E para provar que o que falo é de verdade, quando eu tiver oportunidade, do jeitinho que eu roubei, vou devolver. Paulo Moura. Ele aí, ó. Bonito, bonito. Poetisa, Ivan Santana, ele deixa uma pergunta. Ele pergunta: e os jovens poetas da sua geração? Como é a participação deles? Como é, Milene? Fala um pouquinho aí. Como é que você Assim, percebe essa participação da juventude poética no nosso Pajeú? E o que você percebe de contribuição que essa juventude irá deixar para as gerações seguintes e para o fortalecimento e perpetuação dessa identidade que o Pajeú carrega, né? Eu vejo, assim, tem gente que diz, tem adolescente, jovem que diz que poesia é coisa de adulto, né? Coisa de adulto e tal. Mas, como eu tive a experiência de ir para uma sala de aula declamar, né? Eu declamei nas salas de primeiros anos do ensino médio e eu vi pessoas despertando o interesse pela poesia depois disso, como, por exemplo, Vanessa. Vanessa, que eu citei aí, ela disse que foi Vanessa. através de mim, ela me viu declamando e foi ali que ela começou a ter o gosto pela poesia. Hoje ela está escrevendo. E eu vejo que também a gente precisa de mais força, né? Em relação a isso, a poesia precisa estar mais presente onde tem jovens, como, por exemplo, na sala de aula. Cauã Silva, eu vou citar um exemplo aqui de Cauã Silva, não sei se ele está acompanhando a live, ele é de Itabira, ele tem 15 anos, eu acho, é 16, e ele é um grande defensor da cultura. Eu vejo ele muito presente, assim, nesse ambiente cultural, ele declama, ele escreve, ele toca sanfona, ele canta, né, coisas, canta músicas que, em relação ao Nordeste, né, e ele mostra, assim, a força dele. E eu acho que quando um adolescente, um jovem vê pessoas da sua idade fazendo coisas que eles pensam que só os adultos fazem, eles começam a despertar um interesse, né? Começam a despertar um interesse, vão achar interessante, vão pesquisar, e aí começa a ter aquele gosto, como eu, por exemplo, comecei a ter o gosto pela poesia, outras pessoas vão começar a ter, e é isso. Eu acho que nós jovens, precisamos também, a gente que já faz parte desse meio, a gente precisa levar a poesia aonde os jovens estão. A gente precisa levar a poesia até eles, como, por exemplo, na sala de aula. Aqui é através do Instagram, onde tem muitos jovens, a gente promover live e tal. Acho que é isso. Trazer também, né, uma linguagem que possa conversar com essa juventude, né, poetisa? Eu acho que isso também é interessante de ser ressaltado. Eu costumo brincar que o nosso Pajeú, ele é um corpo com 17 membros, né? Então, nós vemos que em determinadas cidades, em determinados municípios, há ações, né, mais fortes de promoção da poesia ou de outros aspectos culturais também. Você falou de Cauã, né, que não só como poeta, mas também como músico, vem despertando aí esse talento incrível, né, dele. E é preciso que haja esse incentivo, esse estímulo, né, para que essa juventude se identifique com o fazer poético, né? Quando nós olhamos para o Pajeú, imaginamos uma região, pessoas de fora podem imaginar que é uma região onde a poesia é latente em todos os municípios, mas nós vemos que ela desperta, né, em alguns setores, em alguns aspectos, mais forte do que em outros, né? Então é preciso que haja essa aproximação dessa linguagem cultural com a juventude, porque quando nós vemos que há um consumo exacerbado de culturas que não são próximas à nossa, há a crítica. Mas sem
nós temos que aproximá-los do que é nosso, mas permitir que Certeza tá cortando. Travou a internet. vamos ver. Voltou? Voltou. Só a Voltou. imagem tá um pouco... Desfocada? Isso. Pronto. Pode Mas eu continuar acho assim. que vai melhorando. Abraço aos poetas. É do Leal, um abraço, poeta. Poeta Paulo Moura. Professor Felipe Júnior, poeta, que já esteve também aqui na live do Cordel, do Clube do Cordel, interagindo com Tainara e com Carla. Voltou? Voltou. Só a imagem. Voltou? Pronto. Eu tenho essa dificuldade de conseguir a conexão. Estava no sítio, eu tive que me deslocar para a cidade. Aí estou aqui na casa da minha irmã, abusando um pouquinho. Abusando da boa vontade. Poetisa, você quer declamar um pouco mais? Deixa eu ver. Eu vou declamar uma estrofe de Ariel Freire e outra de Rodrigo Nojosa. Que Ariel Freire disse: eu tentei, tu tentaste, nós tentamos, insistir na paixão que descobrimos. Eu senti, tu sentiste, nós sentimos que nos planos criados nós erramos. Hoje à tarde nós dois nos separamos e desejo uma ótima caminhada. Que eu vou caminhar por outra estrada, pois na sua encontrei dificuldade, destruir nosso amor pela metade, mas metade de pouco é quase nada. E Rodrigo Nojosa disse: eu jurei nunca mais escrever, que de tanto esperar a gente cansa, mas o Face mostrou uma lembrança e uma imagem de nós eu pude ver. Retratava um momento de prazer dos inúmeros que a gente já passou. Com o tempo essa história se acabou. E no momento atual, o que eu noto é que no Facebook aquela foto foi a única lembrança que restou. Rodrigo Nojosa. Eita, está ali aplaudindo. Os nossos amigos que estão em interação, se quiserem também deixar alguma pergunta, pode, né, Milene? Pode. Pode. Poeta do Leal, João Santos. Vanilson, poetisa Verônica. Eita. Rodrigo. Abraço, Rodrigo. Declama algo teu? Poetisa, eu vou declamar um poema aqui que eu fiz. Eu estava assistindo um vídeo de Antônio Marinho, como eu disse, ela é uma das minhas inspirações, e um vídeo dele declamando um poema de Robertinho Leite lá no Senado, né? E aquele me tocou bastante. Eu escrevi um pouco sobre a sociedade, que eu disse: não podemos, de fato, reverter a calúnia que aflige essa nação, mas podemos, então, compreender que o futuro está na nossa mão. É na urna que habita o direito. E se for presidente ou prefeito, deve agir de uma forma transparente, que não seja corrupto, imbecil, que o povo aqui do meu Brasil não é lixo, o meu povo aqui é gente. O presente medonho que vivemos, a cultura se esvai e ninguém vê. Fica olhando o futuro que não temos e a criança sem nada para comer. A milícia sem ver é nação. E o pobre descalço, pés no chão, ergue os olhos, não vê uma esperança. É um povo que chora e padece, é um grito de luta que esmorece, é o futuro negado da criança. Uma lança fincada bem nas costas das mulheres que sofrem sem direito.
São as leis no Senado sendo impostas e a justiça não luta para dar jeito. E mais uma mulher cai da escada, e mais uma mulher é enterrada. E mais uma, vai parar? Que a mulher não é lixo, ela é gente. Então bota o machista na corrente que a mulher vai poder se libertar. Bora lá, ó, meu povo, pra que medo? Se o Brasil, se a gente procurar escrever o nosso enredo, desenhando o futuro do presente. Se levantem, não vão à luta. Não queremos vingança nem disputa, só estamos em busca do direito. Não queremos nem bomba, nem fuzil, só queremos de fato que o Brasil possa um dia dizer, eu tive jeito. Um grito de luta. Grande demais, poetisa. Grande, grande, grande demais. Tem uma pergunta aqui. Justamente. Ivan Santana pergunta sobre o seu caminhar, Milene. Como será? Aonde você almeja chegar? Quais são as suas perspectivas? Em relação à poesia, eu pretendo continuar, né? Levando a nossa voz para onde for. Continuar na mesa, né? Tipo, me aprofundar mais em relação à questão de glosas e tudo, pretendo estudar mais também em relação a isso. Eu quero continuar firme nisso também, quem sabe um dia escrever um livro, né, lançar um livro, acho que é o sonho de todo poeta, de todo escritor. E é isso, pretendo continuar firme nisso, eu sou jovem, né, e eu tenho muito caminho para trilhar ainda, muita coisa para aprender. As críticas construtivas que chegam até mim, eu aceito. Eu acho também que é uma coisa muito bonita, assim, muito humana, quando alguém chega com uma coisa que vai acrescentar algo em relação à minha carreira poética, né? Aqui, uma atitude muito bonita. E é isso, eu pretendo continuar nesse meio. É isso, poetisa. Diz tudo. Milene declama com a alma, verdade. Esse foi tocante demais, né, minha gente? Coisa mais linda. Muito obrigada. Ana Carolzinha, sem palavras. Todos estamos, viu, Carol? Porque foi incrível. Esse poema é lindo, lindo demais. Muito obrigada, poetisa. É do Leal, abraço. Poeta Fernando Lima, um cheiro. Vanilson, referenciando sua declamação, poetisa. Oh, poeta. Bondade de vocês. Vanderlei, Vanilson, Cordel Lírico, Carolzinha, Casa do Cordel, João Santos, Solidão, Felipe Júnior, cheiro para todo mundo. Poetisa, o Clube do Cordel, ele tem como propósito, né, fazer com que as produções, né, sejam incentivadas a ideia, né, e já em execução de produção de cordéis, de oficinas de cordel, tanto é que já está pronto o próximo cordel do mês, que será lançado do nosso Lucas Barros, que é daqui de Guaraci, do distrito de Jabitacá, que foi um trabalho realizado durante as oficinas idealizadas pelo Clube do Cordel. E você, como agora assinante do Clube do Cordel, e tendo essa possibilidade de também ter esse incentivo, né, para uma nova possível produção, como você vê esse momento, você agora como assinante e membro do clube? Poetisa, eu fiquei muito feliz quando eu recebi o convite, né, para ser assinante do clube, e que além de incentivar os cordelistas, ainda espalha a poesia popular, não só no Pajeú, mas também em outras cidades, como o Nilson me falou, né? Ele contou para mim um pouco sobre a história do clube, até então não tinha conhecimento sobre a história em si do clube. É rico demais isso, é muito rico, porque propaga... Poetisa, deixa eu te atrapalhar só um instantinho. A live vai encerrar e eu preciso salvá-la. Vamos retomar.
esperar a Milene reconectar para que a gente possa novamente continuar nosso diálogo e poder concluir. Bem-vindo de volta, poeta. Deixa eu ver se Milene entra para que a gente possa retomar. Ivan Santana, Sara, bem-vindos de volta. Eu acabei não calculando o tempo e a conversa foi se adiantando, mas para deixar salva aqui a live, foi necessário encerrar, né, daquela forma. Tomara que a internet continue colaborando. Bem-vindo de volta, poetisa. Como eu estava falando, Vamos retomar. O Clube do Cordel, eu fiquei feliz demais quando eu recebi o convite, né, para ser assinante. É uma coisa que propaga, né, a nossa cultura da poesia popular, não só no Pajeú, mas também em outras cidades. Você, Tainara, Nilson, acho que são vocês três ou tem mais alguém que faz parte? Carla Santana de Itabira. Driele Tainara também. Queiroz de Afogados, Nilson Gonçalves da Engazeira e Carla de Itabira. Isso. Estão todos de parabéns pela iniciativa, né? E que isso seja também uma forma de incentivar outras pessoas a terem iniciativas como essa, para que a nossa cultura se espalhe, vá muito além da nossa terra, assim, porque uma pessoa de cada cidade, então, eles podem fazer muito, assim, pela cidade, pela cultura, é isso. É verdade, poeta Ivan Santana. O tempo passou que eu nem vi. Mas é isso, poetisa. O ideal do clube é isso, né? Articular ações para fazer com que tenhamos, né, atitudes favoráveis para o fomento da cultura. E principalmente para a produção de cordel. Lucas Barros, que já está com o seu cordel pronto. Boa noite, poeta. Será o próximo cordel a ser lançado pelo clube, né? O primeiro filho do Clube do Cordel é o trabalho de Lucas Barros. Parabéns, poeta. Muito bom, muito bom. Vamos com mais declamações? Deixa eu ver. Eu vou declamar o soneto que Gabriel, lá de Maturé, pediu, Coração do Poeta. Coração do poeta. À vontade, poetisa. Coração do Poeta é de Noé de Jó, né? Noé de Jó. Isso. Ele diz, na madrugada a solidão me invade, só o silêncio é minha companhia. A noite é longa, solitária, fria, e a mente é aflita por sentir saudade. Tenho a alma repleta de ansiedade, dentro do peito um coração que bate, descompassado, e que talvez me mate antes dos 30 anos de idade. Se quiseres parar, fique à vontade. Vais me dar de presente a eternidade, da matéria o espírito libertar. Não te apavores, coração sofrido, pelos desgostos que tu tens sentido. Já tens razão em querer descansar. Não é, Diogo? O soneto é muito bonito. Achei ele muito... Lindo, poetisa. A tua declamação é incrível. Parabéns. Muito obrigada. Lindo demais. Poetisa, você tem ou lembra de alguma estrofe, alguma glosa que você fez de improviso nas mesas, que tenha te marcado de alguma maneira, ou que você goste mais? Porque dependendo do mote, a gente acaba lembrando da glosa e esquecendo do mote. Eu não sei se isso acontece contigo, porque comigo acontece demais. Às vezes eu lembro da glosa e esqueço do mote. Aí para
recuperar depois fica um pouquinho complicado, para tentar, né, ser o máximo, ter o máximo de fidelidade possível ao tema que foi proposto na mesa, né? Aham. Mas se você lembrar de alguma glosa feita de improviso na mesa e quiser trazer, fica à vontade. Uma estrofe que eu fiz na mesa lá em Afogados, a mesa feminina, que estava eu, você, Daiane e Erivoneide e Helenilda. Não é isso? Isso. E o mote era Nosso palco é o sertão, quem ocupa é a mulher. Aí eu disse, a nossa voz predomina em todo e qualquer terreiro. E no solo pajéuzeiro vive a força feminina. Nos foi dada essa sina de fazer o que quiser. Enquanto vida eu tiver, vou versar por este chão. Nosso palco é o sertão, quem ocupa é a mulher. Mesa de glosas de sertão alternativo. Sertão Alternativo, em novembro de 2019, em Afogados, Foi muito com mediação de Tainara Queiroz. isso. Outra poetisa enorme. Coisa boa demais. A mesa de glosas, né, com a primeira participação de Helenilda Amaral e de Daiane Rocha, lá em 2013, 2013, em São José do Egito, permitiu que outras mulheres, né, você, Erivoneide Amaral, Francisca Araújo, pudessem também ser encorajadas a participar das mesas, mas permitiram também que outras mulheres que não estavam ali na mesa, mas como mediadoras ou como produtoras, pudessem também se interessar mais e se aproximarem dessa modalidade, né, desse evento chamado Mesas de Glosas. E tenho a Exatamente. impressão também que até as plateias, em relação ao número de mulheres, também aumentou. Pois é. Érica aí, ó. Érica. Érica Pereira, boa noite, poetisa. Ana Carolzinha estava lá, foi lindo realmente. Érica Pereira, paraibana, de Vista Serrana. Grande poetisa. Estamos aí em conversa, não é, poetisa? Para que ela possa também se juntar a nós nesse movimento de mulheres glosadoras. Exatamente. Também muito. Também. Vou trazer um poema que escrevi na semana que dizem, né, que é a Semana da Consciência Negra, em novembro, intitulado Cântico de Luta. É uma reflexão que eu quero deixar, porque nós devemos refletir, de fato, que falar sobre questões de enfrentamento ao racismo não é só em uma semana ou em um momento isolado do ano. Então, precisamos rebater, né, todo esse machismo, o machismo e o racismo que são estruturais e que estão aí, em muitos momentos, tentando nos silenciar. Cântico de Luta, eu disse: se for só por um dia, o meu protesto. Onde está realmente a consciência que não nota nas dores da existência o clamor que está vivo em todo o resto? Consciência se dá na coerência de lutar através de qualquer gesto contra o ódio que fere o manifesto dos quilombos da negra resistência. A história tem culpa escancarada, mas talvez poderá ser perdoada se tivermos por fim igual direito. Já não basta dar voz a um só dia, pois em todo momento a covardia se disfarça na cor do preconceito. Imenso demais, E é imenso, isso. imenso. Eu, na mesa de glosas, eu acho que você notou, eu até te falei, né? Teve uma foto que eu tava olhando para você assim e dizendo, meu Deus, quanta grandeza. Na hora que você levanta para dizer sua estrofe, todo mundo já fica assim, já se concentra ali. E comigo não é diferente. Meu olho chega a brilhar assim, eu digo, meu Deus, quanta grandeza. Eu sempre admirei assim a sua grandeza poética, o seu talento, assim, o seu dom é imenso demais, demais, demais. Eu sempre, digo a todo mundo que você é uma das maiores poetisas do Pajeú. Imensa demais, demais. Eita, poetisa, obrigada. Felipe Júnior, poeta, ele disse que a presença feminina no cordel é a verdadeira beleza do engrandecimento do cordel.
Ele diz que está orgulhoso, diz que nós somos imensas. Poeta, a arte, ela tem esse caráter de imensidão, né? E quando a gente se aproxima dela, faz com que também nos sintamos, não do mesmo tamanho, mas, como diz o poeta Cancão, os poetas são iguais, são todos de um só rebanho, o que se pensa incapaz não sabe do seu tamanho. E quando o professor Felipe Júnior disse que a presença feminina traz engrandecimento e beleza, é importante que a gente reafirme isso e incentive novas produções e produções de mulheres, né? Novamente, Exatamente. voltando a essa temática, nós temos nesse setor, né, em relação a esse aspecto, especificamente da produção literária do cordel, uma presença masculina muito forte. E é preciso que esses poetas que estejam nesse ambiente acolham as mulheres que estão chegando, para que não haja atitudes separatistas, né? Quando nós falamos sobre questões do envolvimento das mulheres nas mesas de glosas, nas declamações, na produção de cordel, nós não queremos pregar que seja um movimento isolado ou que nós devamos pregar um tipo de separação ou de classificação de gênero em relação à arte. Muito pelo contrário, nós só queremos rebater o machismo que existe e que é preciso ser falado, não pode mais ser silenciado, buscar superá-lo, embora que cada vez mais as atitudes são muitas, mas infelizmente ainda percebemos outras que são contrárias aos movimentos que existem, né? O caso escancarado que aconteceu com a nossa poetisa Isabel Nascimento, né? Alguns já tiveram conhecimento, outros não, mas é uma forma escancarada de que o machismo, ele ainda resiste, mas nós também continuamos resistindo. É isso. É muito... Lucas Barros, né, falou que é uma satisfação ter o cordel lançado. Poeta, na verdade, a satisfação é nossa, porque essa ação, né, que foi promovida pelo Clube do Cordel, de fomentar essa produção, permitiu que você tivesse esse primeiro material, que tenho certeza que será o primeiro de muitos. Você não vai parar somente neste, né? E seja bem-vindo ao clube e parabéns novamente pela sua produção. Lenilda aqui, Ana Freires, grandes poetisas. Poeta Fernando Lima, um abraço, poeta. Wanderson, André Miron. Francisco Oliver, obrigada, poeta, abraço. Wilma, Andréia Miron, Felipe Júnior, Helenilda Amaral, não ao machismo no cordel, poetisa. Vamos fortalecer essa hashtag. Coisa boa demais ter essa conversa contigo agora, poetisa. E os nossos amigos também que estão acompanhando, agradecer a todos pela interação. Está sendo muito proveitoso. Agora me diz uma coisa, poetisa, agora é uma curiosidade minha. Qual foi o primeiro poema que você declamou em público? Foi o primeiro que eu escrevi. Eu declamei. Eu não lembro direito como dele. Porque faz tempo demais. Isso faz o quê? Eu escrevi aqui em 12 anos, eu já tenho 18. E foi o primeiro poema que eu declamei na escola, né? Decorado. Já tinha decorado ele, aí eu peguei um papelzinho de cola e declamei. Foi ali que eu comecei a ter o gosto pela poesia. Falava sobre o sertão. Acho que é assim, coisa assim, uma coisa inocente, sabe? Porque era para falar sobre o lugar onde morava. Aí eu disse,
Eu moro aqui no sertão, canto de mulher valente, gente pobre, mas decente. Aí, ó, é aqui que eu vou viver. Nunca vou me esquecer desse meu lindo lugar. É aqui que eu vou morar, olhando a Serra das Quintas, que paisagem bonita, dá gosto até de lembrar. E aí, a Serra das Quintas era uma serra que ficava de frente da minha casa, assim, lá. Aí eu escrevi isso aos meus 12 anos e foi o poema que disseram que não era meu, que já tinham escutado em outro lugar, não sei o quê. Aí pronto, aí quando foi no próximo ano, eu declamei ele, foi o primeiro que eu declamei. É uma coisa que a pessoa não esquece, né? Porque fica Ah, marcado. esquece nada. O Wilma traz uma fala de Celeste Vidal, que diz que a liberdade não é no singular, e a arte sem a diversidade não é livre. Perfeita Isso, a colocação, poetisa. Francisco. Um cheiro pra tu, Francisco. Didi, lá de Maturé, do coletivo Zé Limeira também. Interessante, né, poetisa, que normalmente, eu não sei, você trouxe, né, como primeira apresentação, o cordel que você tinha, o poema que você tinha produzido, né? Eu conversava recentemente com um poeta amigo, ele disse que quando vai se apresentar, ele costuma apresentar poemas de outras pessoas, de outros poetas, porque não tem total segurança ainda com o que ele escreve, com as produções dele. E de início, né, isso acaba sendo até natural, né? Para quando estamos começando. Nós nos sentimos mais à vontade quando trazemos poemas que já estão aí na boca do povo, ou que talvez até inéditos também, né? Mas que de pessoas, de poetas que já são conceituados, né? Por assim dizer, poetas que já são recitados em vários outros momentos. E acabamos nos omitindo, de certa maneira, né, de mostrar o que a gente produz, né? E retornando a esse debate sobre essa produção, né, da juventude, para que seja, né, para que se tenha um legado, é importante que pouco a pouco, né, esses trabalhos possam ir sendo mostrados e incentivados, principalmente. Quando a gente vê uma criança recitando, a gente se alegra demais. Mas tem muitos jovens, adolescentes, que quando crianças não tiveram o incentivo. E hoje, talvez, né, se isolem, né, por conta disso. Então, talvez deva começar esse incentivo, deva começar do berço, né, deva começar aí desde muito pequenos, né, de crianças muito pequenas. O trabalho que é desenvolvido, por exemplo, em São José do Egito, que tem a cadeira de literatura popular dentro da grade curricular, é muito importante para esse trabalho. Né? Claro que o intuito não é de formar poetas, não é de formar poetisas, mas primariamente e essencialmente de aproximar esses jovens, essas crianças, né, dessa identidade cultural que o Pajeú produziu. Então, quando os jovens eles têm essa aproximação, têm esse contato, esse gosto fica mais fácil de ser despertado, né? Então, como você lá atrás teve os estímulos, teve as inspirações, teve os poetas que você leu, as poetisas que você leu, o que ouviu falar, é importante, né? Mas, claro, deve ser feito também um trabalho de amostragem, né, por assim dizer, e de apresentação a esses jovens, a esse público jovem, de trabalhos já produzidos, de nomes, né? Para que a gente não caia naquele conceito de que cantoria é para gente adulta, é para gente velha, né? Para que a gente não retome, não retorne para aqueles preconceitos de que cultura é coisa de gente brega, poesia não é da juventude, muito pelo contrário, ela é de todas as idades, né? Exatamente. Uma coisa que se renova a cada dia, né? A poesia, a cultura. Certamente. Helenilda. Milene é uma flor doce na arte de versejar, mostra na força dos versos sua garra para lutar, chegou na mesa de glosas para ocupar seu lugar. Perfeito, poetisa. Imenso demais, demais, demais. Obrigada, Coisa grande poetisa. demais, coisa grande. Lembro do Amaral. Uma grande referência para todos nós. Foi quem deu o primeiro passo, né?
mesa de Você criação. dizia, poetisa, que estreou, né, na mesa com 16 anos, né? Com 16 anos de idade, bem novinha. Você já relatou também, né, a insegurança que teve inicialmente, mas hoje, poetisa, passadas aí algumas experiências, algumas, né, como você mesma disse, eu não usaria a palavra que você colocou. Eu acho que essa insegurança no início, talvez ela tenha sido normal para todas. E principalmente quando nós recebemos críticas que não são aqui nós esperávamos. É claro que nós não queremos ouvir o aplauso se ele não for merecedor. Mas a crítica, quando ela não é construtiva e que ela visa somente tratar o trabalho do outro como menor, né, diminuir o trabalho do outro, ela não favorece de maneira alguma, muito pelo contrário. Ela, naquele momento, as críticas que você ouviu poderiam, né, ter te afastado definitivamente desse cenário, mas você resistiu, buscou formas, né, de superar tudo que vivenciou para que pudesse hoje estar nesse cenário que nós temos que contar, infelizmente, que é de 5 Exatamente. poetisas glosadoras nas mesas de glosas, né? Pois Que é. nós queremos que esse número aumente, não para tomar lugar de quem quer que seja, muito pelo contrário, até porque nós temos amizades com os nossos parceiros, nossos amigos poetas glosadores, né? São realmente grandes parceiros, mas nós precisamos conquistar e reafirmar o nosso espaço de fala, e a arte, ela nos permite usar, né, tê-la como instrumento para essa conquista e garantir, evidentemente, esse espaço e aumentar essa dimensão aí de alcance de outras mulheres, de encorajamento de outras vozes. Com certeza. Mas me diz, poetisa, como é que você se sente hoje? É claro que o nervosismo, ele é natural para É, o todos os nervosismo é. momentos. Cada mesa traz uma sensação diferenciada, né? Mesmo quem já tem aí um largo currículo de experiências, chega um momento que o mote nos pega, né? E faz com que a gente demore um pouquinho mais para elaborar a glosa, reflita um pouco mais, ou tropece nas palavras, retome, mas o calor da plateia é tão acolhedor que nos toma, né? E nos compreende aquele momento de criação, e é muito singular isso. Eu acho que isso é o que torna a mesa mais especial ainda. Mas eu queria saber como é hoje para você, poetisa, estar nesse cenário de atuação, né? E como é que você encara hoje, quando alguém te convida, o que é que você pensa de imediato? Eu hoje tenho mais segurança, né? Em relação ao que era antes. Porque hoje eu tenho mais noção do que é uma mesa. Antes eu teve lá na Engazeira, na mesa quando eu estreiei, eu tipo, errei, eu não sei o que foi, eu errei, parece. Eu olhei para trás e perguntei, eu errei. Aí continuei, né? Porque ninguém ia responder. Aí eu continuei, aí tipo, ou então eu levantava, passava horas em pé, horas em pé, demorava muito tempo para declamar. E hoje eu sinto mais segurança. Apesar de ter participado apenas de 4 meses, eu sinto uma certa segurança, né? Porque eu busquei me aprofundar mais um pouquinho em relação a isso. É, hoje tenho mais um certo conhecimento em relação ao que é a mesa, o que é o improviso. E é isso. Quando eu recebo convite, como eu recebi o convite para participar de mesas femininas, eu fui com assim mais segurança, né? Porque era mesa feminina e ali tem aquela força, aquela energia que a gente sente de verdade. E eu sinto que, tipo, eu acho que na verdade, assim, a gente precisa confiar no que a gente faz, assim. Antes eu achava que eu não iria seguir esse caminho,
que aquilo não era para mim, até porque eu ouvi palavras que me desmotivaram e eu achava que aquilo não era para mim. Mas hoje eu penso em seguir firme nisso e incentivar outras mulheres a entrar também na mesa, porque novos talentos serão desvendados e outras mulheres irão entrar na mesa. E é isso, Pedro. Cadê Francisco? Perfeito, poetisa. O Galo de Campina, poeta. O meu cunhado, coitado do Galo, ele tá aqui na minha frente. Ele tá animado, tá inspirado. Poetisa, esse seu relato, assim, me faz lembrar de algumas coisas também. Eu lembro que quando eu participei da minha primeira mesa, em 2016, foi mais ou menos um momento parecido com essa sua vivência. Eu conhecia pouco, eu tinha assistido uma mesa também. Eu via muitas assim pelo YouTube, que eu ficava procurando, meu Deus. Impressionada com aquela capacidade daquelas pessoas ali. E quando eu ouvi falar sobre mesa de glosas, meu Deus, eu tinha acho que 20 anos, 22 anos por aí. Não, 20 anos. Quando eu ouvi falar do que era mesa de glosas. E através de uma postagem na rede social. E aí eu fui procurar no YouTube e achei muitos vídeos, né, das mesas que aconteciam na mesa do poeta em Itabira. E eu vi aquilo assim como uma coisa inalcançável para mim. Eu achava que era de fato impossível, que eu não conseguiria, que eu não me via naquele cenário. E até então eu não tinha subido nem no palco para declamar. Então, aí é que eu me sentia inferior mesmo. Eu sentia que aquilo não era para mim. Era algo que eu não conseguiria alcançar jamais. E aí veio a minha primeira experiência de subir em um palco para declamar em 2016. E aí, em 2016, acho que foi o ano também, porque eu participei do programa com a Lenilda na Rádio Pajeú, fui convidada para declamar e ela tinha me feito esse convite para participar das mesas. Mas eu, poetisa, não estou preparada ainda, e de fato não estava. Não tinha conhecimento do que era, aí fui pesquisar mais ainda. Foi quando eu descobri, né, o primeiro vídeo de Helenilda e de Daiane, na primeira mesa que contou com mulheres na glosa. E aí, quando eu vi as meninas ali, eu me senti encorajada. E também as palavras de apoio que vieram também, sucessivamente, né, me fizeram acreditar que eu seria capaz. E aí eu assisti a primeira mesa de glosas ao vivo, no lançamento do livro em homenagem a João Paraibano, Herdeiro dos Astros, né, em Afogados. Era uma mesa, assim, com muita gente que eu admirava e acompanhava o trabalho também. E em novembro, isso foi em julho, mais ou menos, em novembro eu participei da minha primeira mesa. E aí eu gaguejei bastante, eu errava mote, eu acho que até troquei rima e o nervosismo ali me fazia... Teve um momento que eu me sentia incapaz. E eu parava e retomava. E era um público estudantil, né? A plateia era de estudantes, mas as pessoas que estavam no meu lado eram todas referências, né? E eu me senti pequenininha ali naquele espaço, naquele momento. Mas a mesa terminou. E aí as palavras de incentivo, né, que vieram depois, foram o que me fizeram forte. Por isso que eu defendo que a crítica, ela deve ser feita de maneira a fortalecer, né? Por mais que tenhamos errado, por mais que tenhamos ali gaguejado, esquecido modo, trocado rima, mas vamos conversar, vamos buscar melhorar e não ofender, né? Isso é o que detona. E nós estamos lidando com diversas questões, não é só de estar na mesa defendendo a representatividade da mulher, mas envolve questões psicológicas, envolve muitos outros aspectos, né? E aí eu passei um ano, acho que em processo assim de aprendizagem mesmo, tanto que não vieram convites durante um ano. Eu fiquei achando, poxa, eu acho que não deu certo. Acho que não deu certo, acho que nunca mais vou me escapar nenhuma vez. Acho que foi tanto que nunca mais vou conseguir me apresentar. Mas veio um convite, e era para fazer uma mesa em homenagem a Dedé Monteiro. E a responsabilidade, sabe? Quando veio aquele convite, eu passei uns dias estudando, e aí aperreando algumas pessoas, me mandam moto para eu treinar, enfim. Aí fui para a mesa. Eu estava num momento também, assim, muito pessoal, muito importante, né? De algumas desconstruções, de algumas reafirmações pessoais, e fui para essa mesa. Eu acho que foi uma mesa, assim, de renascimento, porque me fez sair muito mais fortalecida.
e acreditando muito mais em mim, não só enquanto glosadora, mas como mulher também. E alguns dias depois veio o convite para uma terceira mesa, e assim estou aqui conversando com você hoje, né, podendo trazer essa vivência, falar de algumas situações que foram muito significativas e de experiências não só minhas, como também das nossas colegas, né, poetisas, que vivenciaram situações, horas de muito êxito, de muita alegria, outras também de muita tristeza, né, por assim dizer, quando vítimas de comentários maldosos, comentários que as diminuíam. Mas a gente não pode deixar de mencionar isso, até porque se deixar de ser falado é como se ficasse esquecido e que não existisse, né? Realmente, realmente. Poetisa, a gente já vai se encaminhar para o finalzinho, né? Acho que você já está aqui também. Eu queria te propor, né? O adeus até outro dia, porque é característico nas mesas, né? Para a gente se despedir. Algumas vezes não tem, outras tem, né? Esse adeus até outro dia. A gente improvisa ali para se despedir da plateia, dos colegas. Enquanto você pensa, vou declamar um poema, deixa eu ver se eu me lembro dele aqui. A Voz de um Novo Brasil, onde eu disse: Pátria amada, gentil, que de teus filhos, destemidos heróis de brado forte, para lutarem em prol de tua sorte, hoje inerte por tantos empecilhos. Se o farol da nação saiu dos trilhos, por ser grande demais tal decadência, mostra a quem brinda a tua independência os inúmeros desmandos que acontecem, já que teus escolhidos desconhecem a moral que governa a consciência. Ventre fértil, república da igualdade, por que tantos invertem teu conceito, arrotando o maldito preconceito contra a face da nossa identidade? Deixa eu ver se eu retomo aqui. Não trouxe nenhuma filhinha hoje. Ah, meu Deus. Aí esqueci do poema. Tô aqui com a pauta. Vou ficar na dívida. Dos poros das almas não sai melanina, nem brotam essências, senão dos valores. Então me pergunto por que barram cores, se a tinta da pele ninguém determina. Para que preconceito, se quem discrimina também traz corante no sangue a pulsar? E o tom das virtudes é que vai pintar a tela da vida nos quadros finais, sem ter diferenças, pois somos iguais nos 10 de galope da beira do mar. Isso. Agora, Bora lá? Leandro tá aqui, Ricardo, Boa noite, poeta. Aline. Adeus até outro dia. A live chegou ao fim, nem vi o tempo passar. Foi uma honra estar com vocês perto de mim. Ultimamente é assim que espalhamos poesia, que ela é anestesia para tudo que o peito sente. Um abraço, minha gente. Adeus até o dia. Coisa mais linda Minha demais. linguagem me enrolou. Poetisa, minha gratidão por ter vindo para essa interação. Obrigada aos amigos, amigas que aqui estiveram, mandando mensagens, aplaudindo, sintonizados, né? Comparecendo a esse encontro. Foi uma satisfação imensa tê-los e tê-la aqui, poetisa. Essa nossa conversa, né? Muito obrigada, viu, pelo convite. Foi uma certa burocracia para eu poder participar por conta do meu celular. Tá aqui do lado, eu utilizei o da minha irmã. Mas o pessoal que acompanhou aí até o fim, eu gostaria de deixar minha gratidão
todo mundo que participou, que deixou seus comentários, elogios. Isso é gratificante demais. E parabéns ao Clube do Cordel pelas iniciativas de propagar a nossa cultura. Isso é rico demais. Eu fico feliz demais por isso, por ter pessoas como vocês que se importam realmente com a nossa cultura, com a nossa poesia, a cultura popular do Pajeú, do Nordeste. Poetisa, uma alegria tê-la. Mais uma vez, muito obrigada. Eu que agradeço. Nosso abraço a todo mundo que esteve por aqui. Deixar o convite, né, para o próximo sábado, porque todos os sábados nós temos esse encontro marcado aqui de lives, né? Através do nosso Clube do Cordel, sempre trazendo convidados diferentes e também temáticas diferentes. Um abração a todo mundo que esteve conosco e que permaneceu até agora. Um abraço, beijinho. Até mais, Poetisa. Tchau, tchau.